Olá, meu amigo, minha amiga do canal Gramática Existencial. Eu sou Gil Barbosa e neste canal eu divulgo o resultado daquilo que eu estudo e daquilo que eu trabalho na minha vida. Trabalhando, orientando e acompanhando pessoas com processo de coaching, fazendo análises de perfis comportamentais e fazendo as minhas palestras. Enquanto isso, aproveito e vendo também os meus livros. Hoje, eu estou aqui para oferecer um pouco deste conhecimento naquilo que diz respeito à coragem no comportamento do homem. E no comportamento do homem, a coragem ela tem uma função essencial no processo de decisão e tem uma função de suma importância na execução de um processo de mudança. A coragem é um estado emocional incorporado, mas é também um estado racional, intencionalmente dirigido nas pessoas que têm a consciência expandida de si, do universo que vive e das pessoas com as quais convive. Ocorre que nem todo mundo é assim, nem todo mundo está preparado emocionalmente, nem todo mundo age pelo conhecimento. Nem tudo que a gente vai fazer na vida depende só do racional. Por quê? Porque o racional planeja, mas quem age é o emocional. Olha, então assim sendo, nós temos que a coragem é de fato muito importante na vida comportamental de toda pessoa humana. Ocorre que devido ao despreparo, o desconhecimento, a ignorância de si, as pessoas não fazem a preparação adequada para o uso emocional e racional correto da coragem. O que acontece? Qual é a grande dificuldade com a coragem? É que nem tudo que é divulgado como sendo coragem, coragem é. A coragem é o justo meio, e este meio tem dois extremos que também é dito ser coragem e que nenhum dos dois nunca foram. O primeiro estado deste, o primeiro extremo deste, que é um extremo super negativo, na maioria das pessoas, não que as pessoas não devam ter raiva. Existe a raiva positiva, mas não existe raiva boa para o organismo humano. Todo pico de raiva que a gente tem é um momento em que os hormônios que são disparados em nosso corpo causam desgaste, cansaço, exaustão, causa baixa performance de raciocínio. Mas isto aí é consequência de uma coisa chamada medo. Esse é o primeiro extremo. O medo é aquilo que diminui o potencial de ação de uma pessoa. E normalmente o medo paralisa o nosso poder de ação. E eu falo isso como ex-medroso, como alguém que sofreu na carne as consequências dia após dia de ver oportunidades passar e de ter que inventar histórias todo dia para justificar a minha omissão e o meu fracasso. Então, o medo é, sem dúvida, algo negativo. É negativo organicamente, embora existem experiências que o medo é necessário, que o medo vai te dominar. Por quê? Porque nós não podemos escolher as emoções que temos e nem quando a teremos. Mas nós podemos usar a emoção de modo positivo, em favor nosso
e em favor do universo que nós habitamos e das pessoas que nós protegemos, defendemos, promovemos. Mas então o que é o medo? O medo é um estado emocional negativo em sua maior incidência e que traz para a gente prejuízo existencial da paralisação ou então da redução do nosso potencial de performance. Feito isto, se no meio está a coragem, do outro lado está a aventura. A aventura é o comportamento dito corajoso, tomado por pessoas que têm baixa estima, que não acreditam ser bom o suficiente, que têm baixa crença de merecimento. E ele toma a aventura porque a aventura é um ato irresponsável. Então, depois, quando dá errado, ele diz que já sabia e ele diz que aquilo não era importante. Só que por dentro a pessoa está em loop, em estado de paralisação, mas com um pensamento em loop, pensando: como eu faço para fazer certo? A outra maneira também é o perfeccionismo. No extremo da irresponsabilidade está o perfeccionismo. Só que o perfeccionismo acontece mais no estado de medo. Tá bem? A coragem é algo novo na história da humanidade? Claro que não. Foi um ato de coragem que fez com que Abraão saísse da sua terra e fosse para a terra prometida. Foi um ato de coragem que fez com que Moisés libertasse o povo do faraó e passasse 40 anos no deserto. Foi um ato de coragem que fez com que este povo, fazendo em 40 anos uma viagem que faria em 40 dias, chegar à terra prometida, porque eles tiveram persistência. Eles estavam despreparados para a viagem. Por isso, eles tiveram que fazer a viagem e, ao mesmo tempo, preparar-se. Bom, mas a coragem entra também no mundo intelectual pela filosofia aristotélica. Para Aristóteles, a coragem é uma virtude. E o uso da virtude depende de uma teoria que vai envolver exatamente o que eu estou falando desde o princípio. O difícil, aqui é a teoria do justo meio, que é o difícil, consiste em não cair pelas beiradas. Aristóteles diz em seus escritos que o homem é um animal que tende a cair pelas beiradas, mas que o objetivo, que o correto é o justo meio. Na escolástica, esse pensamento foi retomado. E esse justo meio passou a ser temperança, que é aquilo que é o comportamento que você não excede e nem sai fora dos parâmetros para conseguir o seu objetivo a qualquer custo. E nesse sentido, novamente, Aristóteles tem que ter bons meios para alcançar bons fins. Os fins não justificam os meios. Se os meios não forem qualificados, não me importa o resultado. Aí nós temos que falar dos efeitos dos extremos da coragem. O estado de medo ou o estado de aventura infantiliza, torna o homem rústico, um animal rústico, capaz de comportamentos mais desajustados possíveis, tudo porque ele está ou em um estado de aventura para
dizer que não é responsável pelas dificuldades que cria, pelas situações negativas que vive, e também para justificar o porquê não ter agido, o porquê do ter omitido, por ter sido paralisado pelo medo. Então, assim sendo, nós podemos dizer que a coragem não pode ser um estado de incoerência racional, como é para os aventureiros. Não pode ser um estado viciado, porque a coragem implica comportamento. E todo comportamento tem efeito, gera impacto. Impacto em quem comete o ato, quem pratica o ato, impacto no meio da sua existência, sua família, o seu grupo, a sua categoria profissional, ou então o ambiente da sua existência. Tem que ser uma atitude ecologicamente correta. E por causa disso, eu vou dizer que existem 4 tipos de coragem. Quem disse isso, Chico? Olha, quem disse isso foi exatamente a ciência. Mas se você está gostando desse vídeo, se você gosta das postagens que tem feito aqui, dê o seu like, deixe lá para nós o seu incentivo, o seu comentário. Peça, eu quero mais sobre isso, e nós vamos providenciar. Então, por favor, divulgue o canal para os seus amigos. Isso não vai lhe custar nada, a não ser que alguém perceba que você é generoso, é gentil. Você é uma pessoa que o acolhe em suas dificuldades. Porque quando você apresentar este canal, você vai falar do que ele fala. E ao falar do que este canal fala, você acaba mostrando para as pessoas que ele pode se utilizar disso e resolver problemas da sua rotina no dia a dia. Então, dê para nós esta força. Bom, neste ponto eu digo, nós temos 4 tipos de coragem, e quem diz isto é a neurociência. A neurociência investiga a história dos comportamentos, investiga a inteligência humana, o aparato intelectivo do nosso cérebro, que funciona por meio de processos chamados processos sinápticos, que analisam o processo de como os estímulos entram no corpo e são percebidos pelas células nervosas. Tudo isso passa por essa ciência, mas é só ela não, passa também pela psicopedagogia, pela neurofilosofia, pela neurologia, pela psicopedagogia, pelos filósofos da inteligência. Então, é muita coisa, são muitas ciências hoje que trabalham a inteligência humana, a questão do autoconhecimento, a questão do comportamento de alta performance, a questão da qualidade linguística. Aliás, a neurolinguística faz um trabalho maravilhoso dizendo o quanto é importante se ter uma linguagem positiva para que se tenha também uma linguagem de alta performance. E que as pessoas que obtêm os melhores resultados têm exatamente esta capacidade de comunicação, uma comunicação positiva, otimizada. E esta comunicação não é só a que sai pela boca, é a que passa pelo corpo e se revela ao mundo como expressividade por meio de nossos corpos. Então, a neurociência confessa e professa, até o presente momento, 4 tipos de coragem. Primeiro, a coragem física. É a coragem do comportamento de quem usa o corpo para se defender, e esta ação se dá por medo. O animal mais famoso
deste tipo de coragem é o leão. O leão, ele nos ataca não porque ele está com raiva da gente, ele nos ataca ou porque está com fome ou para defender sua própria vida. Eu conheci uma pessoa que era muito boa de briga e ela sempre dizia o seguinte: olha, eu sou franzina. Se eu deixar alguém me dar uma porrada, eu não vou aguentar a segunda. Então eu ataco primeiro. E esse camarada bateu muito e apanhou muito pouco. Bom, não estou pedindo para você ser igual a ele. Ele fazia isso porque por medo. E toda vez que ele fazia isso, ele se enchia de um hormônio negativo. Moral da história: é uma pessoa que ainda hoje tem uma vida com um estado emocional muito agitado. É um viciado compulsivo em confusão. Além da coragem física, nós temos também a coragem psíquica, que é aquela coragem que manifesta em duas situações. A primeira situação é aquela que você simplesmente age por arquitetação. E você pode fazer isso positivamente, ou você pode fazer isso negativamente. Um psicopata, por exemplo, um sujeito com patologia psicossocial, ele racionaliza, ele bota ciência nos crimes dele. Ele maquina, ele projeta tudo o que vai fazer. Porém, isto usado para fazer o bem é que levou, por exemplo, o homem a romper a barreira e conseguir fazer, por exemplo, uma ponte sem desviar o rio ou o mar e colocar uma coluna de sustentabilidade nessa ponte chamada pilares de sustentação. Por quê? Ele viu o problema, propôs solucioná-lo, levantou hipóteses e criou uma solução. Isso é a coragem psíquica. E essa coragem psíquica, ela pode agir, aparecer emocionalmente nos momentos em que nós agimos pela emoção. Ou seja, nos momentos em que a emoção assume o controle da nossa inteligência. Existem também ainda a coragem moral. É a coragem, por exemplo, de estar o pai e o filho numa guerra. E o filho é preso. E o pai sabe que o filho vai ser condenado à morte. E aí, ele vai lá, faz prisioneiro alguém do outro lado e diz: entregue o meu filho que eu me entrego para vocês. Então, é o altruísta. A coragem moral é altruísta. É o pai que não gosta de briga, mas ele briga por causa do filho. É o marido que nunca brigou com ninguém, mas que briga com alguém por causa de sua esposa. É o pai, é o filho que briga com alguém que ele jamais pensaria em fazer isso para brigar. Com quem ele jamais faria, porque alguém que é importante para ele está lá. Então, é pai que briga por causa de filho, é um amigo que briga por causa do outro amigo. Eu estou falando no caso da briga, mas eu estou falando também de ato voluntário de sacrifício. É o caso, por exemplo, daquelas pessoas lá do interior que fazem aquelas promessas malucas de andar não sei de onde, a Aparecida do Norte a pé. E quando esta pessoa vai, para ele não ir sozinho, geralmente vai 3, 4 com ele, que não fez promessa nenhuma, mas vai porque é o estilo de grupo, é o comprometimento, é a ideia de proteção,
a ideia da partilha, da amizade. Então esta é a coragem moral. E existe a coragem vital. A coragem vital, para mim, nem deveria chamar coragem, porque para mim chama-se estado de sobrevivência. Um dos estados de sobrevivência mais famosos que estão na história é o de Fernando Cortés, na luta contra Montezuma. Ele viu que aquela batalha estava perdida. Ele olha para cima e ele vê alguém importante debaixo de uma tenda, olhando a guerra. E ele, com sangue nos olhos, ele diz: se eu matar aquele cara, eu ganho a guerra. E ele saiu naquela direção. Só que para chegar onde esse pessoal estava, ele teve que dar um salto tão grande com aquelas roupas pesadas e armas pesadas que carregavam um guerreiro medieval. Ele teve que dar um salto tão grande que só no século XX esse salto foi, o recorde desse salto foi batido numa Olimpíada. Então, quer dizer, ele fez o impossível para aquele momento. Só que a coragem, ela traz consigo, por si e com si mesmo, na interpretação e no histórico de comportamento corajoso do ser humano, 3 valores: o valor da bravura, o valor da persistência e o valor da vitalidade. Uau! O que é isso? Bravura, cara. Bravura, sim. Bravura é o ato que você tem de enfrentar uma situação em desvantagem por honra do seu nome, por estar comprometido com uma causa, por ter aceitado a pagar o preço de um prazer imediato para obter uma vitória, um prazer maior no futuro para si, para as pessoas que amam. Os nossos pais praticaram essa coragem. Eu não sei os de vocês, mas os meus criaram 9 filhos. Então, a situação para eles não foi muito fácil. Mas eles conseguiram. Por quê? Em honra do nome, em honra da família. E é por isso que hoje eu posso estar aqui falando com você. O outro valor muito importante na coragem é a persistência. Porque ninguém exercita a coragem na zona de conforto. Então, dentro no exercício da coragem, a vida é muito dinâmica e muito frágil. Existem os riscos inerentes de você tomar uma atitude corajosamente. E isso exige que você tenha disciplina, autoestima, que você tenha aceitado fazer um sacrifício em favor de você, neste caso, autossacrifício, ou em favor do outro, neste caso, alteridade, ou em favor do seu meio, neste caso, generosidade e solidariedade. Uau! Que bacana a persistência. Mas tome cuidado, porque a persistência viciada é insistência. Persistência é você fazer a mesma coisa, mas sempre de uma forma diferente para conquistar o resultado ou para melhorar o resultado. E insistência é fazer a mesma coisa querendo ter resultado maior ou resultado bom que ainda não deu. É fazer a coisa errada e querer o resultado certo. Então, tome cuidado. Se você está persistindo demais e o resultado não vem, e é sempre o mesmo resultado, pode acreditar, você não está errando no conteúdo, você está errando na forma. Você não está errando no que fazer, você está errando no como fazer. Tá? Você não está
não está havendo a omissão de fazer, está havendo falta de critérios, falta de metodologia. Então, tome cuidado a estas condições que eu disse que pode estar faltando a você. É sinal de que você de repente não está sendo persistente, mas insistente. Finalmente, eu quero falar para vocês sobre a vitalidade, que é o último valor da coragem. A vitalidade é a coragem que eu diria do escravo, do desesperado, daquele que tem que agir, ou então a causa dele tem fim. É a coragem socrática. Sócrates, quando estava condenado à morte, foi dado a ele, e ele foi demais incentivado a isto, a fugir, a negar o que ele tinha dito. E ele, em um desses debates, ele disse de que vale a vida sem a razão de viver. Então é a morte dos mártires, daquelas pessoas que morrem por uma causa. Meus amigos, minhas amigas, foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu quero agradecer a cada um de vocês que aceitar o desafio de parar e assistir este vídeo. Por quê? Porque para muitas pessoas que estão sobre um esforço intenso, sem resultado nenhum, ou então já sem a coragem de agir porque está cansado de levar a cacetada, este vídeo pode fazer toda a diferença, porque a coragem é um capital da inteligência humana e que, praticada na medida certa, de forma intencional e de forma calculada, apesar do temor, apesar do risco, ele vai dar resultado. Então, um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo da gramática existencial. Tchau!